Vamos lá. Bom dia a todas. Bom dia, entra. Pode entrar. Pode entrar. Traz mais gente. Traz mais gente. Bom dia a todas, sejam bem-vindas. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Agradeço a Rose que me convidou, a Maristela também, que a gente fez toda a negociação para estar aqui com vocês hoje, para falar um pouco sobre autoestima, como isso funciona dentro da gente, como isso representa a nossa história, a nossa infância, a nossa juventude, os nossos relacionamentos, as nossas finanças. Eu vou fazer uma apresentação rápida de quem sou eu. Eu estudei com a Rose em 2007, 2008 na faculdade. Maravilhoso, gente. É um prazer, é uma alegria estar aqui e poder fortalecer as mulheres com um pouco que eu aprendi, com o que eu desenvolvi nesses anos de estudo, de trabalho. Atualmente eu desenvolvo um trabalho de personal trainer, de preparador físico, onde muitas pessoas procuram a parte de emagrecimento, a parte de bem-estar, de saúde, de qualidade de vida. E muitas vezes as pessoas procuram a autoestima através do emagrecimento, de uma qualidade de vida, de bom sono, de exercícios. Só que muitas vezes há um problema nisso, que a pessoa associa a autoestima a um corpo magro. Mas tem muita gente magra que não se sente bem com o seu próprio corpo. Porque a autoestima não está ligada só ao corpo. E eu percebi isso conforme eu trabalhava, e eu também já estava buscando esse tipo de conteúdo para a minha própria vida. E aí é que tá, aí a gente vai entrar nisso. O que é autoestima? Alguém tem uma ideia? Alguém já refletiu sobre isso? Alguém já estudou sobre isso? Já, eu sou autoestima. Essa é uma característica da pessoa que tem autoestima, ela se sente à vontade para falar, para comentar. Então, a autoestima não tem a ver com o seu corpo, com a quantidade de dinheiro que você tem, com o poder ou a classe social, mas com sentimentos e com pensamentos externos. Quem é você quando você está lá com o seu travesseiro? Quando você está sozinho, você se sente bem? Você se cobra? Você se compara? Você se diminui? Então a autoestima tem a ver com isso. Você pode estar acima do peso e se sentir bem com isso. Não ter críticas fortíssimas, onde você mesmo é a primeira a se desvalorizar, é a primeira a se desrespeitar, por conta de uma condição social, que é colocar, bem, quem tem um corpo sarado tem uma autoestima. E nesses 3 anos que eu atuo, eu cansei de ver pessoas com um corpo maravilhoso, com um corpo sarado, homem, mulher, gente mais nova, gente mais velha, mesmo tendo o corpo que socialmente é desejado, não se sente bem, porque não tem essa relação direta. Isso influencia as pessoas se sentirem bem, mas quem é você no 1 a 1, quando é você com você mesmo? Então a gente, no decorrer da palestra, nós vamos ir aprofundando, né? Alguém tem essa questão de autoestima? Antes de todo mundo levantar, um de cada vez vai levantar a mão, mas primeiro eu vou levantar minha mão. Isso está em todos nós. Não é algo que é exclusivo do homem, da mulher, do bonito, do feio, do gordo, do magro, quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. A relação é outra e nós vamos aprofundar hoje aqui e vocês vão ter uma clareza mais profunda do que é a autoestima. E tudo isso está ligado ao Dia Internacional da Mulher. Como que a gente vai poder fortalecer a nossa autoestima, a nossa sensação de valor, os nossos desafios sociais. Mas hoje nós vamos não olhar para fora, nós vamos olhar para dentro, tá? Então o convite hoje é olhar para dentro, com paciência, com seriedade, que é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Eu só vou passar os slides. Então a autoestima seria uma coisa assim: eu estou bem na minha pele, eu não preciso de mais dinheiro, eu não preciso de ter um corpo mais sarado, eu não preciso ter mais poder social, eu estou confortável. Claro que às vezes a gente quer essas coisas, mas a gente não precisa, a gente não deseja, a gente não, nossa, sem isso a minha vida é um inferno. Tudo bem ter mais dinheiro, tudo bem ter um corpo que vocês gostariam de ter, mas você está à vontade aí. Então a autoestima parte daí. E uma coisa muito comum é a baixa autoestima. Isso afeta todos nós no sentido real que nós temos problemas de relacionamentos associados à baixa autoestima, problemas profissionais e
problemas financeiros. Eu vou falar de cada um deles, porque nós não enxergamos isso diretamente, não é algo palpável. Se você tem uma questão de autoestima, de baixa autoestima, é uma coisa subjetiva, é interna, é o que você sente, é o que você pensa. Diferente de uma coisa material. Se você corta o seu braço, você percebe que tem um machucado, que você precisa tratar, anti-inflamatório, curativo. Mas se você tem uma questão de baixa autoestima, a gente já não enxerga isso com clareza. E os reflexos deles estão na nossa vida real e concreta. Os relacionamentos de vocês, como é que estão? Vocês são respeitadas? Vocês são valorizadas? Pode ser um relacionamento com um cônjuge, com um parceiro, com uma parceira, mas e o seu relacionamento com você mesmo? Você se critica? Você se condena? Você desconsidera você mesmo? Então, o primeiro relacionamento é com a gente. E aí depois deste relacionamento com a gente, os outros são reflexo deste. Então, um convite para a gente começar a olhar para dentro e ver a situação a partir de nós, não a partir do mundo. Hoje a nossa interpretação vai mudar, né? Nós sempre estamos olhando, é o outro, é a sociedade, é o partido. Agora nós vamos olhar por um breve momento para nós mesmos. A relação profissional. Vocês ganham o quanto que vocês gostariam? Essa é difícil, né? Essa dói. Ele contou piada hoje, foi? Oi? Não. É só para quebrar o clima, mas o que a gente vai fazer é entrar numa percepção real e clara do que é isso. Porque às vezes a gente não sabe. A gente está lá bem, de repente, bum, você sente mal. Você não sabe o que é. É por conta dessa questão. Então, profissionalmente, se o dinheiro não está ok, mas de repente o cargo que você exerce te completa de alguma maneira, te agrega de alguma maneira. E essas são coisas difíceis porque este problema aqui, a baixa autoestima, nos pega o tempo todo. A gente está se cobrando, se comparando, se invalidando o tempo todo. Então, se a gente não está nem no lugar que a gente gostaria, nem com a grana que nós gostaríamos, por que nós estamos? A vida é dinâmica, é só reflexão. Não se cobrem, não se diminuam, que agora é o momento de sustentar vocês, independente do que eu vou trazer e mostrar aqui, porque já acontece, a gente só está trazendo para a superfície. Financeiramente, ela vai achar que piada. Como é que estão as finanças? Estão organizadas, pelo menos? Está conseguindo a relação de ganho e gasto está balanceada? Desbalanceou, está tudo ok. A minha também já desbalanceou um dia e a gente trabalha para reorganizar. De vez em quando sai, a vida não é... Nós não somos Buda e nem Jesus Cristo ainda, mas... O lance assim, desbalanceou a finança, mas, opa, num segundo momento eu consigo reorganizar. O profissional não está legal, mas tem hora que eu estou me cobrando demais, estou também viajando. Deixa eu estabilizar isso aqui. Chega, né? Isso aqui é uma viagem, isso aqui é uma ilusão. Deixa eu pôr meu pé no chão. Relacionamento, pô, às vezes a gente mesmo se invalida. Não, hoje eu vou fazer a minha parte, deixa eu me cuidar, deixa eu me dar uma massagem de presente. Ou você põe limite em quem te desrespeita também. Opa, nesse ponto você não passa. Porque não é um mundo perfeito, mas através dessas coisas e do que eu vou trazer aqui hoje, vocês vão poder falar, deixa eu me dar um presente, deixa eu colocar um limite nessa relação, que seja amizade, que seja profissional, que seja com o cônjuge de vocês. Então, através daqui a gente já pode ter uma pequena clareza do que é essa subjetividade da baixa autoestima e olhar para nós mesmos. Então, opa, eu acho que eu tenho um pouco disso. Está me parecendo que isso me persegue há algum tempo. Hoje já vi isso lá no trabalho, já vi isso nas finanças, já vi isso na relação de trabalho com um amigo, com a minha chefe, com o meu esposo. Tá? Vou continuar aqui, vou dar a sequência. Quais são os impactos psicológicos e comportamentais da baixa autoestima na nossa vida? Então, uma percepção e um sentimento de inferioridade. Então, você chegou, vai subir de cargo. Será que eu dou conta? Você trava ou você fala, puta, eu não dou conta, mas deixa eu estudar. Deixa eu me aprimorar, deixa eu buscar alguém. Pode entrar.
Então, essa percepção de inferioridade, ela pode ser, se você chegou num local onde as pessoas têm mais dinheiro que você, como você se sente? Sente diminuída? Se você chegou num lugar onde a pessoa é mais magra ou é mais forte, como que você se sente? Então, a gente começa a não mais a tatear no escuro, mas a gente começa a ter um pouco mais de clareza quando essa percepção de inferioridade atinge a gente, de alguma maneira. É sutil, assim, ele passa. E como está falando dentro da sua cabeça, e você está sentindo, você identifica isso como uma verdade. Uma autoimagem distorcida. Então ninguém se vê como de fato é. Ou você se vê, se você está acima do peso, você se vê muito acima do peso. A nossa autoimagem, ela distorce. Se você tem uma dificuldade financeira, é uma coisa que, se você tiver calmo, tiver conhecimento, você equilibra as coisas. Mas se você distorce, você acha que é um inferno, que você é incapaz, que sua vida acabou, que você é incompetente. E aí entra no quarto ponto aqui, que é autocrítica excessiva. Como é que está isso dentro de vocês? É forte, tá? Eu falo por mim, a minha é forte. Só que, ao você perceber, você pode pôr um freio nisso, balancear isso. Então, tem uma percepção e um sentimento de valor reduzido. Porque a gente olha muito socialmente. Se você tem um corpo forte, saudável, você tem um valor social. Se você tem uma classe social, se você ganha bem, tem um carro, tem uma casa, você tem um valor. Mas hoje aqui eu não quero falar do valor social, eu falei que a gente vai olhar para dentro, certo? Então eu estou aqui com vocês para falar assim, do valor da alma. Porque se a gente ficar no valor do mundo, quando a gente é novo, não valendo nada, é novo, não pode opinar, não sabe de nada, não tem pouco conhecimento. Você se forma, está no começo da carreira, não tem experiência. Aí você tem 10 anos de experiência, o mercado já mudou. Agora quem tem valor é quem está chegando. Aí quem está chegando também não acha valor, não se importa. Aí você passou dos 40, agora já não tem mais valor. Aí você passa a vida inteira buscando um valor social que você não vai conseguir preencher de forma alguma. E a minha pergunta é, quanto vale uma alma? Quanto vale a sua alma? Se a gente começar a olhar para dentro, a gente acorda, tá? A gente para de ficar navegando nessa baixa autoestima. É uma mudança de percepção. 1 grau na mudança de percepção e você começa a encontrar o seu valor. E você diminui a sensação de inferioridade. E a sua imagem já deixa de ficar distorcida. Pode falar? Posso contribuir? Com certeza, por favor. Eu já ouvi falar na Brené Brown. Brené Brown, já. Assisti o documentário dela, tem um livro também. Não sei se alguém escutou. Brené Brown. Aí ela fala assim sobre o que você está falando. Nunca, jamais negocie o seu valor pessoal com o mundo. Por quê? Você nunca vai estar à altura das expectativas das pessoas. Perfeito. Não é? Exato, Falou correto. isso aí, já não tem. Tem uma palestra dela no TED. Sabe o TED? Coloca lá que vocês... Depois eu mando as referências da Brené Brown, que é um documentário, e tem a palestra dela no YouTube, no TED, no TEDx, né? Isso. Estamos no mundo das ideias, certo? Estamos no mundo das ideias. Vamos trazer para a realidade? Digamos que você, vou dar um exemplo, talvez esteja acima do peso. Talvez a idade vai avançando e nós vamos inevitavelmente ficando mais velhos, mais maduros. Quando alguém apontar isso para você, ou quando alguém apontar isso para você, você tem que lembrar imediatamente do seu valor da alma. Você pode se cuidar, pode fazer um exercício, pode melhorar a sua alimentação, mas não negociem o valor da alma de vocês. Jamais, que é o que ela trouxe agora. Porque a gente vai estar aqui, na palestra, nós estamos sentados, as ideias são interessantes, fazem sentido,
Mas no momento que a gente levanta, a gente entra no automatismo. E a gente perde. Então, o que a gente vai falar aqui, ele precisa ser reforçado, precisa trocar essa ideia. Às vezes você vai ver a amiga de você falando isso, você vai falar, opa, lembra daquela palestra? E aí você não entra no modo, como é que é o nome disso? No modo reativo. Você se fecha, realmente, faz sentido, deixa eu melhorar esse ponto, deixa eu refletir sobre isso. Um outro aspecto psicológico e comportamental é a gente se comparar. E nessa comparação a gente se diminui. Então, muito cuidado com isso. Um outro aspecto que surge, outros 3 aspectos, insegurança. Se você vai viajar para um lugar novo, você não fala o idioma, automaticamente isso liga dentro de você. Se aconteceu alguma coisa com seu filho, tem a mãe aqui? Legal. Acontece alguma coisa com seu filho de ruim e você acha que a culpa é sua. Às vezes é ele que aprontou, é ele que escolheu as coisas, é ele que vai lidar com as causas e com as consequências, mas você se culpa. Uma vez eu vi uma coisa que foi bem libertador, que é assim, o sucesso ou o fracasso do seu filho não tem nada a ver com você. Você tem a influência, você fez sua parte e soltou. O que ele vai fazer com isso? Numa situação que ele precisa ser honesto, ele que escolhe. Você educou, fez sua parte. A mãe carrega um peso muito forte, principalmente de culpa e medo do que o filho vai se tornar. Por quê? Dessa bendita baixa autoestima. Então, vamos trabalhar com novos conceitos, eles são complexos, mas uma vez que a gente abre a nossa mente e o nosso coração para ele, as coisas vão começar a fazer um pouco mais de sentido e você vai começar a experienciar uma sensação que eu falei da autoestima regulada, você está confortável. Fez sua parte com o seu filho, Rosa? Fez sua parte? Pronto, solta, deixa ele. Certo? E o mesmo vale para os outros. Você achou que fez algo razoavelmente bom, solta. As mães costumam não soltar os filhos que não crescem. Perfeito, perfeito. Ela falou aqui, as mães não soltam e o filho não cresce. Solta e fala para ele que você está soltando. Solta e fala que a responsabilidade é dele, como homem e como mulher. Porque senão, a coisa vai ficar realmente em cima de você. Para sempre o filhinho da mamãe. Dúvidas, perguntas? Alguém quer acrescentar algo com relação a isso? Vou para o próximo slide. E às vezes a gente se pergunta, né? De onde vem isso? Como isso acontece na gente, essa baixa autoestima? Elas vêm dos episódios de rejeição que a gente tem na nossa vida. Muita gente acha que tipo, é sorte, é azar, é maldição, mas isso tem uma causa e uma consequência, tá? Isso aqui que eu vou apresentar, ele pode ter uma influência grande, média ou pequena, porque a vida ela é feita de muitos aspectos. Eu vou trazer alguns que são umas características marcantes de quem tem essa consequência de autoestima baixa. Então, se você, quando criança, principalmente dos 0 aos 6 anos, foi muito criticada, foi muito humilhada, foi abandonada, foi acusada, foi invalidada, foi indesejada, foi maltratada, a nossa sensação do eu, como você se percebe, lembra a autoestima lá no início, o que você pensa e sente de você, começa a ter referências nessas características. Você vai ter uma sensação de inferioridade, de valer menos, de ter dificuldade. Então, por que eu fui descobrindo isso aqui? Porque isso aconteceu na minha vida também. Ninguém escapa disso. Porque as nossas bases sociais, elas estão comprometidas de uma forma bem significativa. Então, a maioria das famílias são disfuncionais. Os pais não estão preparados para lidar com a criança. Aí, a primeira base, a família. Aí você vai para a segunda base, que normalmente é a escola. Aí você está numa escola, quem estudou esse colégio público aqui, levanta a mão.
Colégio de quem estudou em escola pública? Legal. Maioria. Quem estudou em colégio particular? Uma pessoa? Duas? Não, mas ensino público. Lá na primeira série. Maioria, esmagadora maioria. Educação básica. Você já veio com uma base comprometida de casa. Os desafios familiares. Seus pais também passaram por isso, tá? Não é uma coisa que começou da geração de vocês e foi adiante. Então, é uma coisa que vem passada de geração em geração. A nossa família vem disfuncional, não atende critérios básicos necessários e a vida é assim. Infelizmente, nós vamos lidar com a realidade e não ficar sonhando. Então, a gente tem a base familiar disfuncional. A gente vai para a escola, são 35 a 40 crianças numa sala para um professor. Você, mãe, você, pai, teve dificuldade de educar um. É mais? Quantos mais? Mais um? 50? 40, 50 numa sala. Se às vezes o pai e a mãe têm dificuldade para lidar com um, imagina um professor que não é pai nem a mãe dele, que tem 50. O problema é que os pais querem passar a responsabilidade dos professores de educar lá na escola para ensinar a aprender português, matemática, as questões educacionais dentro de casa com os pais. E ele quer transferir a responsabilidade para o professor. Também tem essa dificuldade. Eu vou citar 4 assim que é básica, ela é geral. Então, se na família já houve essa dificuldade, se na escola já houve essa segunda dificuldade, a gente já começa a ficar comprometido com relação à nossa autoestima. Uma terceira base, o ensino religioso. Muitas vezes isso é passado de uma forma deturpada ou conturbada, ou a própria percepção de quem já teve a primeira base familiar e social comprometida, a terceira já vem com uma interpretação bem distorcida. E a quarta base, cultura, família. A quarta base, televisão, mídia, redes sociais. Então, não amadurecemos, não temos uma compreensão razoavelmente significativa de quem nós somos, de quanto a nossa alma vale, e nós recebemos toda essa carga aqui. E ainda vou falar da segunda. Nessa segunda coluna aqui, abuso físico, sexual, moral. Eu atendo 80% dos meus clientes nesses 13 anos foram mulheres. Muitas delas já me relataram abuso sexual. Então, como é que fica isso? Dentro da nossa autoestima, a gente começa a se sentir inferiorizado, injustiçado. E aqui está um ponto central: não amado. Que é uma das coisas da autoestima. Né? Então, lembra que a gente estava achando que a autoestima é quem tem dinheiro? A autoestima é quem tem o corpo sarado? A autoestima é quem tem poder, sucesso, prestígio social ou fama? Então a gente começa a entrar de fato no que é autoestima. Eu já vi entrevistas de famosos, Bruna Marquezine, Cauã Raymond, chorando com fama, com poder, com dinheiro, com prestígio social. Porque lá dentro tem um vazio, tem um aperto, tem uma dificuldade, tem uma história que ninguém sabe. Mas a gente está vendo ele lá, bonito, na Globo, a gente acha que lá é maravilhoso. E a gente entra o quê? Naquele problema da comparação, a vida do outro é melhor. Eu garanto que ninguém aguentaria a vida do outro. Por mais boa que você acredite que seja, com dinheiro, com fama, com prestígio, às vezes você não aguentaria alguém na rua de 5 em 5 minutos tirar uma foto com você, por exemplo. Pode? O meu problema é mais pessoal do que o seu. Exato. Mas o seu vai pesar mais que as fotos. Por quê? Você que carrega. Então a gente olha o exterior, a gente não sabe qual é o problema. A cruz de cada um é feita para ela. Tá? Eu só preciso pegar um dado aqui para você.
Vamos lá para o próximo slide? Tem uma distorção desse conceito que eu já falei um pouco. Corpo sarado, beleza estética, então as pessoas vão muito para as plásticas, elas vão inventar 1000 coisas para poder fugir delas mesmas, ou para poder entender esse problema. Como pouca gente fala, pouca gente está interessado nesse assunto, a gente vai para aquilo que a gente pode ver, né? Fama, dinheiro, fama, sucesso, poder, prestígio social. Então, e essas coisas são somente compensações psicológicas. Vai te dar um conforto, mas vai passar um tempo, você vai entrar na sensação de vazio, você vai entrar na sensação de insegurança. Igual, Leandro, a compulsividade, né? Exato. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. A Renner era um tormento na minha vida. Teve um período que eu estava meio triste, eu ia descontar na Renner. Depois quem esperava? Né? Então isso é algo... A gente vai me libertei, gente. Graças a Deus. Perceber esses problemas, a compulsão, você compra, você come, usa droga, faz procedimentos estéticos, você vai entrar em 1000 compensações psicológicas e nunca vão compensar nada. São drogas diferentes, né? Oi? São drogas diferentes. Vai na 25 de março. Vai na 25 de março. Vai entrar num relacionamento atrás do outro. Fala, não, agora esse é o meu amor, não, essa é a minha paixão, eu nasci pra isso. São drogas diferentes. Exatamente. Tudo em excesso. Tudo em excesso. Um pouquinho de cada parte. Exato. Então a gente está tendo aqui uma oportunidade de olhar para o problema de fato que às vezes a gente não identifica. E aonde que está? Tá? Hoje, como adultos, nós estamos com a bola, está no nosso pé. Não dá para voltar na infância e reprogramar aquilo que aconteceu. A gente vai lidar com a situação como ela se apresenta na realidade. Pode passar o slide. E aqui está uma porcentagem que a gente pode observar o indivíduo. Nesse quesito da autoestima baixa, a gente vai buscar compensações psicológicas. Então, a pessoa está na casa do ter, que é o topo da pirâmide, 5%. Então, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, se eu tenho roupas, se eu tenho grana, eu vou tentar preencher esse vazio, esse aperto na minha alma com as coisas que eu tenho. Só que você percebe que tem pessoas que têm as coisas e elas estão depressivas, e elas são ansiosas, e esse vazio ainda... Porque na dificuldade de conhecer esse conteúdo, a gente vai pro ter mesmo. E aí, o vazio ainda está lá dentro, que é onde você vê o contraste, né? Porque quando se tem essa parede branca e eu pego um giz branco e risco aqui, vocês não enxergam. Se a parede é azul e eu passo um risco branco, aí você começa a enxergar. Então, tudo que eu queria, você almeja, você não tem nada. Você almeja casa, carro, família, dinheiro, sucesso, você fala, está vazio ali. Outras, isso representa 5%. Te dá uma alegriazinha, um contentamento. Mas quando isso pega, é problema. Porque aí você vê a pessoa com muitas posses e depressiva. E entra no orgulho, que o orgulho vai fazer você ser violento, vai fazer você ser irritado, até vias de fato da pessoa começar a se agredir, se cortar, tentativa de suicídio e por aí vai. Outras pessoas, para preencher esse vazio, elas vão tentar fazer coisas. Eu estudei tal curso, eu estudei tal curso, eu estudei tal curso, apresento a vocês, eu tô aqui, tá? Preciso um monte de coisa. Então, você fica no fazer, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou aula, eu dou palestra, eu faço 1000 coisas. Porque você está tentando preencher alguma coisa. E isso te deixa numa busca de vida, a sua alma fica acelerada num certo sentido, que você perde o valor. E 80% é o que você já é. Não precisa sair fazendo força. Que é o que fala, putz, eu estou numa correria para tentar fazer as coisas, para tentar ter as coisas. Se eu apertar o pause assim, ó, pausa, e respirar um pouquinho, vai bem na sua pele. Que é o que eu falei, não, autoestima é você estar bem na sua pele.
Você pode almejar outras coisas? Pode, mas não desesperadamente. O que acontece quando você almeja as coisas desesperadamente? Por exemplo, um relacionamento. Você cria uma fantasia de um relacionamento perfeito, aparece uma pessoa mediana ou abaixo da média, e você acredita... Principalmente o adolescente. Não tem esse direito. Ele faz porque ele está descompensado. Não pode idealizar uma pessoa. Ele tem que ver o jeito da pessoa e o incêndio. Correto. Isso é coisa que você melhorar aos poucos, não pode ser. Dizer que a pessoa é mil maravilhas que você E um dia assim, que a pessoa lá bem cresce. os adolescentes de 30 também fazem, tá? Os adolescentes de 40 e de 50 também fazem. O que é um problema disso tudo aqui? É que as pessoas não amadurecem. Não tem como. Você não tem solo fértil para poder amadurecer. Porque você vai ficar compensando, você vai buscar as coisas desesperadamente. E aí, nesse campo aqui do ser, é você tirar 1 minuto do seu dia e falar: foda-se. É gostar de você, porque tem horas que você tem que gostar de você. Agora. Acompanhada de você. Perfeito. Agora nada vai me perturbar, nem eu mesmo, inclusive eu mesmo. Se você perder isso, você adoece. E principalmente você mesmo. E como ela bem falou, se você perder isso, você adoece. Pode passar para o próximo. Como melhorar a autoestima? Primeiramente assistindo essa palestra. Primeiro passo. Você vai ter uma compreensão geral. Vai ter que comprar uma compreensão. Eu já vi autoestima e melhorou, né? Vou falar isso aqui e já tem que estar com a autoestima boa, né? Um segundo passo, não é tão simples, gente, reprocessar a história. Como no outro slide que eu falei isso, muita gente foi humilhada, muita gente foi criticada, foi violentada. E não é tão simples assim. É um grau pro lado? É um grau pro lado. Mas eu já trabalhei com crianças, com mulheres e com homens abusados, não é tão fácil. Tá? Então, precisa de uma ajuda de um psicoterapeuta. Às vezes de um psiquiatra. Tem duas psicoterapeutas. Olha que maravilha. Tá ótimo. Uma é uma terapeuta. E a outra é a minha gata. Tá ótimo. Ter um pet também é bom. Prática de atividade física. Gente, nós estamos num estilo de vida onde a gente dorme pouco, onde a gente come mal e onde a gente trabalha muito. E isso tudo bagunça os seus hormônios, as suas ideias, o seu sono. Você compromete a situação pela falta de habilidade de usar a máquina humana. Então, pratiquem atividade física. O terceiro passo é paciência. Você não vai virar isso da noite para o dia. Tem gente que vira. Eu não sou um caso e eu conheço poucos. Se você for uma abençoada dessa, meus parabéns. Vamos sentar e tomar um café que eu quero saber como é que você faz isso. Um terceiro passo, e uma outra coisa que eu quero acrescentar antes de ir para os outros dois. Eu estou em tudo isso. Foi por isso que eu estudei, foi por isso que eu fui busquei todas essas ajudas, montei esse material também. E aí, um momento eu vi que isso servia para mim, era a minha busca. Não, preciso me encontrar. Esse vazio aqui eu já percebi, eu tinha 12 anos. Minha vida fluía normal, eu jogava, tinha uma vida ali de prática de atividade física, de atleta, eu percebia todas essas coisas. Mas quando eu sentava lá, eu falava, putz, tá faltando alguma coisa. Eu não sabia o que era. E não preenchia com nada com o que eu fazia. E tem um lado bom de ter isso, é que você vai atrás. Porque se você tem algo que preenche, você vai se enganando, vai empurrando com a barriga. E as consequências disso, elas são reais. Tá? E eu fui estudar, busquei psicoterapia. Uma coisa interessante que eu aprendi na faculdade foi o yoga. E ele... Alguém pratica? Alguém gosta? Olha só que legal, ela faz 2, 3, 4, estamos em 4 aqui e isso vai se espalhar. Porque isso começa a estabilizar a nossa mente. O yoga é uma prática que ele é fundamentada com uma filosofia, com uma tradição, justamente para a gente trazer um equilíbrio para a nossa parte psicológica. Para a gente ter princípios pelo qual a gente rege a nossa vida.
Então, se você rege a sua vida pela cultura brasileira, países de terceiro mundo, sul-americanos, nós não temos isso forte. A gente vai vivendo, um dia atrás do outro, é pão e circo e festa, carnaval e futebol. E aí quais são os nossos valores? Então, essa é uma prática que ela tem valores fundamentados, como contentamento, força, não violência, a busca pelo divino. O que você tem bom hoje? O que você pode fazer hoje? O que você não pode realizar nas suas tarefas diárias? Você se perdoa. Não pode, acabou. Vai começar o dia, você pode ver o que eu posso fazer hoje. Né? Exato. Para fazer a vida melhor. Muito bom. A gente vai leve. Essas tradições, essas culturas perceberam há 5.000 anos atrás o quanto sofrimento tem na vida. Porque não tinha como mascarar. Você percebia esse vazio existencial assim muito cedo. E eles trataram de criar a prática com uma tradição, com uma cultura, com valores, para que eles pudessem elevar-se acima disso. E que o sofrimento diminuísse, que o bem-estar, a sensação de plenitude fosse maior. Nessa busca minha, levou uns 14 anos para eu poder entender de uma forma clara isso, mas porque eu não sou tão esperto nem tão inteligente quanto vocês imaginam. Mas... mas estamos leve, né? Estamos leve, tá bom. É assim que tem que ser. A gente não tem todos os recursos. Vocês vão perceber um pouquinho mais adiante. Dá licença um pouquinho. Quem que é o Leandro aqui para educador físico? Pode deixar que nós vamos organizar isso também, que eu não estou trazendo só o problema, eu vou trazer a solução também, tá? E eu tive um desses altos e baixos que você tem ao longo do processo. Na pandemia foi aonde eu encontrei todos os meus demônios de frente. Alguns eu arranquei a cabeça, outros eu aprendi a lidar. E aí foi aonde eu busquei aprofundar nas práticas, busquei Deus também como eu nunca tinha buscado antes. E algumas pessoas não gostam que eu falo, mas eu vou falar do mesmo jeito, tá? Sem Deus não vai não, tá? Quem não chegou nessa clareza ainda, fica tranquila que ela vai chegar. E pode falar. Eu tinha olhado e falei assim, por que Deus está em mim? Deus está em primeiro. Por último, porém não menos importante, tá? Mais importante. É o mais importante. Então, foi mais uma questão de ir colocando, porque às vezes tem uma resistência. Está preparando o terreno. Isso. Um pouco disso. E durante a pandemia eu enfrentei o maior desafio, que aí foi um problema profissional, que desdobrou num problema financeiro, que desdobrou num problema psicológico, e tudo de recurso que eu tinha, que eu sabia fazer, e nenhum resolveu. E aí deu quadros de ansiedade, onde seu próprio sistema não funciona, você não dorme, você não sente fome, você fica irritado, e aí você fala, eu nem sei lidar com isso. E quanto mais as coisas pioram, é aí que elas vão melhorar. Porque aí você pode pedir ajuda para a única pessoa que pode te ajudar. De verdade. Que é Deus. E aí depois da terceira noite sem dormir, eu falei, Deus, eu já não sei mais o que eu faço. Me ajuda. E aí naquele dia eu dormi. Tem coisa que você não consegue resolver, aí Deus não resolve, aí porque eu estou podendo. Ele resolve, obrigado. E aí, tem horas que o problema fica difícil e a gente tem que saber ter essa humildade de pedir essa ajuda, de utilizar esse recurso que está aí disponível o tempo todo. Era uma coisa que eu tinha um costume de ajudar as pessoas, e aí eu percebi um dia refletindo assim, nem Deus te ajuda se você não pede. Então abra o seu coração, a sua cabeça para fazer esse pedido. Que humildemente ponha diante disso que Ele te ajude. Pode passar para o próximo slide. E aí aqui eu trouxe alguns livros que foram importantes na minha vida. Talvez o primeiro deles, que é Você Pode Curar a Sua Vida,
Era de uma americana. Esse livro chegou nas minhas mãos de uma forma bem curiosa. E eu tenho uma história com os livros, então eu sempre recomendo para as pessoas a leitura. Eu fui fazer um vestibular na faculdade e pedi uma redação de um livro e eu lembro que eu não tinha lido nenhum, aquilo não estava claro na minha memória. Eu falei, putz, onde é que eu estou na minha vida que eu não li nada? E aí tinha uma outra opção de redação, ou da leitura do livro, para você resumir o livro que você leu, ou falar sobre uma outra coisa que agora eu não lembro, já faz muitos anos. Tinha 17, hoje eu tenho 34. E aí eu pedi para um amigo um livro que eu precisava ler qualquer coisa, e ele me deu esse livro, da Louise Hay, é uma americana. O livro chama Você Pode Curar Sua Vida, e ela conta lá no livro sobre amor, sobre perdão, sobre aceitação. Eu achei legal as ideias. Falei, pô, isso aqui faz sentido. E aí na segunda parte do livro, eu vou contar uma coisinha antes. Quando esse livro chegou na minha mão, ele tem 251 páginas. Ele chegou na minha mão com 40 porque a tia do meu amigo, que era a dona do livro, tinha arrancado a maioria das páginas por uma razão que eu desconheço. E eu li as 40 páginas e foi justamente porque se tivesse 250 eu não ia ler. Mas as 40 eu dou conta. Aí eu li, achei legal e fiquei curioso para ler o resto. Na segunda parte do livro, ela conta a história dela. Então ela foi uma mulher que ela nasceu numa família e os pais deixaram ela no orfanato. Ela foi adotada e a segunda família devolveu ela de novo porque ela chorava muito. A terceira família adotou ela e foi criando, foi levando. Ela foi abusada com 4 anos de idade sexualmente. Depois ela foi abusada sexualmente aos 14 anos. Ela virou garota de programa. Olha a consequência real da rejeição, da humilhação, do abuso, da crítica, do abandono. Então quando eu falo as consequências são reais, elas são. E aí, num determinado momento da história dela, ela conheceu um bom homem. Ela saiu da vida de programa. Ela teve um filho também e ela deu para adoção nesse meio tempo de vida conturbada. Ela entrou para a igreja, que o cara tinha uma fé muito forte, e ela virou terapeuta e ela começou a tratar a própria história dela. Eu falei assim, olha, ela falou de amor, de aceitação, de perdão. Eu falei, se fosse eu não ia ter essa junção. Provavelmente ele ia ser um louco, um assassino, alguma coisa do tipo. Só que eu fiquei espantado, como que ela conseguiu fazer isso? Eu falei, se ela conseguiu, eu quero fazer também. E foi aí que começou a minha vida de estudos. Porque eu percebi que eu não estava estudando para poder ganhar dinheiro, que eu não estava estudando para ser profissional, eu estava estudando pela minha alma. A partir de hoje, se vocês forem fazer alguma coisa, faça por isso. Que aí você tem um valor divino. Se você ler essa palestra, se você compreender ela por uma compreensão do mundo, você vai sentir muito pesado, mas se você tiver uma compreensão divina, a sua ação, a sua percepção, ela muda a partir de agora. Porque todos nós tivemos as críticas, as agressões, a humilhação. E isso vai fazer no mundo com que a gente olhe para o outro e o acuse. A religião é isso que fala. Se os pais tiverem, deixando de ver a criança, tem a escolha de matar antes de nascer, né? Já fez alguma coisa. Já fez alguma coisa por vocês. Se deu para criar, se tem capacidade de criar, dá para outra pessoa criar. Aí não fez mal, não. Agora, o mundo é que cobra muito. Né? Esse é o rejeitado, porque os pais não tiveram ele. O que será que não vive? Né? Eu conheço uma pessoa com uma história bem difícil. E ela perdoou a mãe, e ela perdoou. Só perguntou por que ela fez aquilo. Esse foi o lugar de medalha, né? Perfeito. Entregou, jogou lá no lixo, depois de devolver, pegou de volta. Com 14 anos entregou essa pessoa para um senhor de 50 anos. Foi chupado, né? Com 14 anos. Depois ela voltou, procurou a filha e ela falou assim, mãe, por que você fez isso comigo? Sabe qual foi a resposta dela? Ela respondeu, né? É porque o seu pai, a paixão dela pelo marido, é tão grande pelo pai dela, que ele colocou no grande amor da vida dele, o nome dela, entendeu? Foi só isso, eu disse, mas isso não justifica mais.
eu te perdoo. Só que você não vai me pedir para eu amar você, dizer que os outros seus filhos você não fez isso. É só comigo. E depois eu contar para a neta isso. A menina, e ela arrumou um marido bom, uma pessoa que respeita, não tinha aquela prisão, não, sabe? Ele tem que deixar ela muito livre. Muito Então, bom. eu acho assim, a menina, a neta falou, vamos sair comigo? Eu digo, como que você vai sair comigo? Eu vou sair com você, eu sempre vou sair comigo. Com a minha mãe, eu não saio com você. Eu saio com meu pai e com minha mãe. Com mais ninguém. Tá bom. A outra casa é essa. Então a saída, O amor tanto da que ela trouxe quanto da do livro, é o perdão. É a aceitação. Só para terminar, desculpa. Quem cometeu a coisa errada foi a pessoa. Ela não ficou com consciência pesada. É firme assim. Entendeu? Sim. Quem fez a coisa errada, está fazendo errado, você não tem que julgar. Fez errado, é problema dela. A consciência dela não vai pesar. Quem julga a gente é a nossa consciência, não é o mundo. A gente não tem que ligar no julgamento. É do que a gente está fazendo errado. Espera, para aqui, está fazendo errado, para o que Perfeito. porque Deus dá um perdão a toda hora. Perdoa ele, só Deus não errado. Perfeito. Eu vou aqui para a parte final, já passando isso rapidamente. Esse primeiro livro é muito bom, que vai contar a história dessa mulher e como que ela lidou com isso. O segundo livro é o livro da mulher, onde ele traz diversas desafios, condições da quais as mulheres passam, como vocês podem assimilar isso de uma forma mais inteligente, que é o livro da mulher. Um outro livro bacana, eu fiquei muito intrigado com este livro, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não é uma coisa assim, não é um palavrão, mas é você, de uma forma inteligente, perceber que tem coisas que você não tem que dar atenção. Problemas que você mesmo cria, baseado na sua interpretação. Este livro é muito bom. Esse livro aqui eu ganhei recentemente. Eu não li, mas eu achei bem interessante. São os 4 compromissos. Eu só li a orelha do livro e falei, isso aqui é fundamental. Ele fala assim, ó, seja implacável na sua palavra. Não leve nada para o lado pessoal. A gente está aqui só de passagem. Você foi criticado, foi abusado, aconteceu um diabo na sua vida. Eu queria essa maturidade, né? Porque na teoria é bonito, mas na hora que acontece mesmo, não é perigo. É um desafio. Temos um desafio real e eu estou trazendo ele de uma forma teórica hoje, mas é estudo, é meditação, é aprofundamento, e aí eu ganhei esse livro acho que em 2014 e coloquei na fila dos livros para ler e ele ficou para diante. As últimas palavras na cruz, e aí agora vai entrar o que ela me trouxe aqui. Na prática, como é que fica? E aí eu falei, deixa eu ler, porque eu estou num momento muito desafiador, eu preciso de uma leitura diferente. Tá, li esse livro, As Últimas Palavras na Cruz. E aí ele vai falando como Cristo lidou com isso. O que ele falava, como ele pensava. Você vê diante de um desafio, que eu falei, a interpretação tem que ser divina, certo? Se você passou por tudo aquilo que eu falei, se você entra na revolta, na crítica, na vingança, você vai se ferrar. Quando a palavra Judas, né? Mas Judas já foi perdoado, né? Na hora que Cristo estava sendo crucificado, ele já foi perdoado. E aí, perfeito. E Quem foi... usa essa palavra para né? Exato. Judas, você é o Judas. Quem foi mais criticado, quem foi mais perseguido, quem foi mais violentado e abusado do que Jesus? Aí eu comecei a ver assim, pô, eu também não mereço essa vida boa toda. Se o Filho do Homem veio aqui e passou por tudo isso, eu tenho que ir os meus desafios também. E aí você sai de uma posição de vítima e assume a responsa e tenta lidar de uma forma. Lembra, o mundo já te educou para você ser revoltado, para você devolver, para você xingar de volta. A interpretação divina é que vai te levar para outro lugar. E aí, naquele pedido que eu falei, me ajuda, um outro amigo me deu essa Bíblia de presente em 2015, ele fez uma dedicatória incrível para mim. E eu não estava muito ligado nisso na época, e eu falei, tá bom, eu vou ler. E aí eu vim ler em 2023.
E aí um rapaz na internet deu uma dica lá para ler, e essa leitura eu indico para vocês também, que é no Novo Testamento, os 4 primeiros livros, que é Mateus, Lucas, Marcos e João. Ali você vai ver como que foi a vida dele, como que ele lidou com os desafios que apareceram na vida dele. Então, no momento onde todos nós iríamos entrar na revolta, ele perdoou. No momento onde todos nós temos pouca fé, ele firmou mais fé. Ele já sabia que ia morrer, ele já sabia que ia ser traído, e mesmo assim ele não mudou. E quando vocês leem, a minha dica é: não faça uma leitura passiva. Tragam isso para a sua vida. Qual o desafio? Ele atravessa o deserto e fica 40 dias e 40 noites sem comer. E o diabo, olha como ele é esperto. Ele entra na sua cabeça e utiliza as suas palavras, os seus sentimentos, para convencer você de que ele é quem está trazendo a verdade. Então, naquele momento de vulnerabilidade, vocês vão ser testados. Não vão ser testados tranquilo, né? Vocês vão ser testados no momento de vulnerabilidade, situação extrema. Então, como que ele fez? E aí você tenta ver uma situação na sua vida que é parecida, que é desafiadora. Como que eu posso fazer? E você vai fazendo associações entre o que está escrito e a sua vida. Aí você faz uma leitura ativa, mais potente e mais sagrada. Então essa é a ideia, não faça só uma leitura passiva. Então a minha indicação principal é no Novo Testamento, os 4 primeiros livros, e você faça uma leitura ativa. Você leu lá e fala: como isso acontece na minha vida? Então tem um momento que ele fala assim: se você perder o sal, e o sal fica uma leitura que ela não é tão concreta, né? Se você perder o sal, você vai ser descartado. As pessoas vão pisar e vão deixar você de lado. O que é o sal? O sal é o tempero, é o sabor, é a sua alegria. Então, diante dos desafios, se você perder isso, você sucumbe, você esvazia, você murcha. Então, a gente precisa começar a adotar valores diferentes, princípios diferentes. E como a gente faz isso? Lendo, ouvindo coisas novas, deixando de fofoca, começando a preencher a sua vida com coisas que têm substâncias reais. Porque se você preenche só um vazio, aí numa situação de desafio, você não vai saber o que fazer mesmo. Você preenchendo uma situação de desafio já não vai ser simples. Mas se você firmar a sua coragem, firmar os seus valores, a própria leitura é sagrada mesmo, tá? Para quem leu ativo sabe. A coisa começa a mudar. E o convite é este, tá? Para olhar para dentro. Quanto mais a gente acusa todo mundo, toda a sociedade, todos os outros, a gente enfraquece. E agora está aberto para perguntas. Eu posso dar uma coisa? Oi? Essa lista aí no momento. Pode, vamos, com certeza. Eu tenho um título que é nessa linha aí. Você consegue escrever? Olhar para dentro, sair das distrações do mundo, fazer uma reflexão mais aprofundada. Chama A Bailarina de Auschwitz. Muito bom. Já, eu tenho esse livro, mas eu não li ainda. Não? É porque eu vou comprando, alguém vai indicando, e às vezes tem uma lista, assim, minha casa tem uma biblioteca já. Auschwitz, lembra uma coisa? É o Holocausto. Concentração de Hitler. É o Holocausto. Ela sobreviveu. Só que assim, ela passou de sobrevivente, eu vou dar um pequeno spoiler. Ela passou de sobrevivente a terapeuta. Ela foi antes depois. É a US. Aí você pensa assim, né? A US. Você sobrevive a horrores de campo de concentração. Por que eu não consigo É o campo de concentração. essas coisas? Não é? E excelente, tem mais um que também é um médico austríaco, chama A Procura da Felicidade, que vai nesse mesmo caminho. Esse eu já li. E ele foi preso também, e aí ele era médico, psiquiatra, e ele criou todo uma teoria psicoterapêutica para você. É o Victor Frankl? É. Victor Frankl foi mentor dela, das escritoras. Quando eu comprei um, eu comprei o outro. Aí eu só li um, e aí, enfim, aquele dinamismo de leitura que às vezes vai para outro lugar. E é com isso que eu deixo vocês hoje.
tá? Com essa compreensão interna, com essa interpretação divina, para que vocês possam fortalecer, para que vocês ganhem o direito de vocês, para que vocês sejam respeitadas, valorizadas. Tem narrativas sociais que colocam uns contra os outros, os mais novos contra os mais velhos, o homem contra a mulher, e segundo um mentor meu, e eu acredito muito nisso, o nosso momento é de colaboração. Quanto mais a gente contribui um com o outro, mais a gente cresce. Quanto mais a gente divide o nosso conhecimento, as nossas experiências, mais a gente multiplica os ganhos. E não adianta nada só um ou outro ganhar. É uma comunidade que vai crescendo e isso vai agindo numa espiral e vai crescendo. Pode pôr no último, por favor. Muito obrigado. Vou abrir para perguntas. Obrigado. Nós temos duas perguntas aqui. Qual que é seu nome? Limite zero.